Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o vereador Irlan Melo, do PSD, vereador de Belo Horizonte. Olá, vereador, bom dia para o senhor. Oi, Thalita, oi, amigos da Super, bom dia. Ótimo dia. Vereador, recentemente foi colocada a possibilidade de uma disputa do senhor à presidência da Câmara de BH. Pouco tempo depois, o senhor retirou essa candidatura. O que aconteceu? Bom, Thalita, o meu nome foi ventilado desde o início, até porque da outra vez também meu nome apareceu, eu realmente estava disposto a concorrer. Nessas eleições dos vereadores reeleitos, dos 17, eu fui o vereador que mais cresceu a votação, foi em torno de 120%, e estou no partido que foi chamado Partido da Morte, né, onde mais de 12 vereadores estavam disputando a cadeira e nós realmente tivemos êxito. Eu, na verdade, nunca trabalhei em equipe num partido, porque eu era líder de mim mesmo no PL, onde fui eleito. E aí nós tentamos uma unidade dentro do partido, buscando fazer com que nós tivéssemos uma posição única. A princípio a gente conseguiu essa unidade, mas no decorrer de poucas horas essa unidade já se fragmentou. Então, dessa forma, não valeria a pena disputar a presidência, e aí nós, os quatro, né, que estavam firmes a princípio com a Nelly e tinham regressado para que ficássemos comigo, eles voltaram para a posição anterior e agora nós estamos firmando a posição para a reeleição da vereadora Nelly. Creio que isso não vai se alterar. Bom dia, vereador. Vereador, eu pergunto para o senhor o seguinte, Bom dia, Rodrigo. Diante dessa saída do senhor da disputa, que tipo de avaliação que o senhor faz do trabalho da presidente Nelly Aquino até aqui na presidência da Câmara? A Nelly tem feito um trabalho excepcional na Câmara Municipal. Ela segurou vários problemas que aconteceram e conseguiu resolver os problemas. Vamos imaginar que na gestão dela 2 cassações aconteceram. Um outro processo de cassação foi até o seu final e a maioria dos vereadores decidiu por não cassar. Na gestão dela nunca se devolveu valores tão expressivos quanto os valores que estão sendo devolvidos para a prefeitura, porque há uma economia no processo legislativo visando justamente auxiliar a prefeitura nesse momento de pandemia e também no momento de chuvas. Na época que concorri com ela e depois abri mão, eu apresentei para ela 6 propostas que desejaria implementar na minha gestão. Das 6, 5 ela já conseguiu colocar em curso. E a principal dela é a digitalização dos processos legislativos. E nós não podemos mais continuar convivendo com papel, sendo que é possível que todo o processo legislativo seja digitalizado. Então, a gestão dela está sendo excelente e eu creio que é por isso que ela já agregou tantas pessoas ao seu lado antes das eleições, que é um fato inédito também. Agora, vereador, vamos falar um pouquinho sobre coronavírus. Tem aí a situação relacionada à vacina. O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, esteve com o governador de São Paulo, né, João Dória, em uma conversa sobre a possível compra da Coronavac. Inclusive, sinalizou que a vacina pode chegar a Belo Horizonte. O que o senhor tem acompanhado dessas polêmicas envolvendo a vacinação obrigatória ou não no Brasil, por parte do governo federal, do governo de Minas, que já informou que vai seguir o plano de vacinação do governo federal, e essas diferenças na condução aí pelos prefeitos, pelos governadores, pelo presidente? Olha, Thalita, o que eu percebo é uma vontade de todos em acertar, mas cada um para o seu lado, né? Não há uma unidade, não há uma busca por um diálogo e a gente, infelizmente, o que se vê, infelizmente, é que a população está no meio disso tudo. O que eu percebo é que nós precisamos realmente dessa vacina o quanto antes, uma vacina que está sendo elaborada num prazo recorde, que pode sim ter algum problema, mas isso não vai mudar em nada a questão de que a vacina será útil para a população. Eu mesmo já perdi pessoas que
conviviam comigo muito proximamente. Eu tenho um grande amigo que neste momento está entubado. Então, assim, nós precisamos acelerar esse procedimento e eu acho que o diálogo seria o ideal. Agora, se cada um puxar para o seu lado, fica complicado. Em relação à ida do prefeito Calil a São Paulo, acho que ele acertou completamente, porque facilitar ou acelerar o procedimento de vacinação para os profissionais da saúde é algo fundamental, até para que eles possam depois imunizar a população. Então, vamos esperar que isso aconteça o quanto antes. O senhor é do partido do prefeito Alexandre Calil. Depois da eleição, já teve alguma conversa com vocês que são do PSD, com o senhor em especial? O prefeito colocou para vocês alguma prioridade para o segundo mandato dele e por consequência para essa próxima legislatura da Câmara? Eu já estive com o prefeito depois da reeleição, nós já conversamos longamente sobre a próxima legislatura. A preocupação que eu vejo em relação a ele é o final dessa pandemia. Essa é a grande preocupação, né? Resolver essa questão da pandemia. Em segundo lugar, a questão das enchentes também, né? Ele está muito envolvido na questão da Vilarinho e também da Tereza Cristina para se resolver. Nós já tivemos uma reunião do partido com o vice-prefeito eleito, Fuad, e também o Adalcleve, que será o interlocutor do governo com a Câmara Municipal. Vai ser ele que vai fazer essa ponte conosco, e eu creio sim que nós teremos uma Câmara Municipal muito mais diversa e nós teremos desafios diferentes nesse novo ciclo. Então, assim, todos amadureceram os que ficaram, inclusive o próprio prefeito. Então, eu creio que nós vamos ter, assim, muitas boas notícias para a cidade. O senhor espera uma Câmara com mais diálogo com a Prefeitura em 2021? Olha, da minha parte, Thalita, eu nunca faltou diálogo da Prefeitura com o nosso mandato. O que na verdade, quando eu ouço que alguns vereadores dizem assim que não tem diálogo com a prefeitura, o diálogo pressupõe que as duas partes estejam interessadas em dialogar. Então, da minha parte, eu sempre fui atrás para conversar, porque eu, na verdade, eu não estou fazendo nenhum pedido pessoal. Meu pedido é sempre coletivo em favor de uma parcela da população. Agora, com a presença do Adalcleve, que já foi, inclusive, presidente da Assembleia, é um parlamentar experimentado, que está ali para construir essa base de sustentação e, ao mesmo tempo, esse diálogo com a prefeitura, eu creio sim que vai facilitar ainda mais o diálogo. Então, esse é o meu ponto de vista. Vereador, na próxima legislatura a gente tem uma renovação considerável, né? 60%, o senhor até destacava que está aí entre os 17 que conseguiram se reeleger. Foi uma disputa muito acirrada, inclusive para aqueles que já estavam na Câmara. O senhor teve até um crescimento muito expressivo na sua votação. E a gente notou um fato muito interessante em Belo Horizonte, que os dois candidatos mais votados representam os dois polos da política. A Duda Salabert, pelo campo da esquerda, a mais votada, o segundo mais votado, o Nicolas Ferreira, pelo campo da direita. Isso pressupõe que teremos um debate mais acalorado do ponto de vista ideológico do que tivemos nessa legislatura. E pergunto mais para o senhor, se tivermos essa legislatura tão acalorada do ponto de vista do debate ideológico entre direita e esquerda, como é que o senhor pretende se posicionar? Eu creio que sim, Rodrigo. Nós estamos percebendo isso, né? Que a população deu um recado nas urnas em relação a essa situação. Essa polarização, ela existe. Agora, eu sempre trabalhei na formação dos consensos, na criação das pontes e não dos muros. Então, assim, é claro que é muito interessante a visão de uma pessoa que chega de fora e quando entra lá na Câmara. Quando entra na Câmara, o parlamento é o local do diálogo, da construção. Cada um vai levar o seu mandato da maneira que entender melhor. Se os dois quiserem levar o seu mandato apenas na questão ideológica, provavelmente não vão construir muita coisa para a cidade. E a população está enxergando isso também. Então, é possível sim dialogar mesmo com esse tipo de posição muito firme. Agora, eu não preciso abrir mão da minha posição firme para dialogar. Inclusive, eu não sei se isso foi noticiado na imprensa, mas nós ficamos sabendo que em determinado momento um dos dois ligou para o outro para conversar,
porque não vale a pena começar uma discussão antes, inclusive, da posse, sabendo que hoje, por exemplo, é a nossa diplomação. Às 17 horas nós vamos estar, junto com o TRE, recebendo o nosso diploma, e daqui a pouco é a posse. Então, vamos ver como é que vai ficar, né? Eu não consigo fazer esse exercício de futurologia, mas o nosso mandato vai continuar trabalhando no diálogo. Vereador, o senhor citou aí a questão da Vilarinho, a questão da pandemia também, grandes preocupações do prefeito Alexandre Calil. Mas tem um outro ponto também que sempre que a gente toca aqui no SPRN dá muita repercussão, principalmente com os nossos ouvintes, que é o ponto do transporte coletivo. Há alguma discussão em relação a uma melhoria, em relação a uma mudança já do transporte coletivo em Belo Horizonte? Thalita, eu tenho uma posição muito firme em relação à questão do transporte coletivo. Nós temos um contrato em vigor desde 2008. Esse contrato vai até o ano de 2028. Nós precisamos fazer uma discussão agora, nessa legislatura, porque esse contrato vencerá em 2028 e nós vamos estar próximos dessa data ao final da próxima legislatura. Os modais de transporte, eles precisam se comunicar. Existe uma discussão em relação à questão da BH Trans, e que foi feita uma auditoria que não constatou nenhum equívoco para que se houvesse o rompimento desse contrato. Esse contrato, é importante as pessoas entenderem que quando ele foi firmado em 2008 no governo Pimentel, salvo engano, as empresas elas adquiriram esse direito investindo milhões de reais para isso. Foi uma decisão que foi tomada lá atrás e que nós estamos sofrendo aqui agora. Talvez com a nova composição da Câmara, a CPI da BH Trans vai sair. Eu creio que se a CPI sair com o objetivo de ajudar o Executivo para que se discuta para que se faça um grande debate na cidade em relação aos modais de transporte, e isso vai mudar a situação de Belo Horizonte. O que a gente não pode mais é conviver com essa situação. Mas, por outro lado, nós temos um contrato em vigor. Então, isso precisa chamar as empresas à mesa, chamar o Ministério Público, o Legislativo, o Executivo, chamar os especialistas e vamos começar a discutir isso. Nós precisamos avançar. Belo Horizonte, de fato, parou no tempo. E, por último, sou totalmente contra subsídio para as empresas. Então, a forma que está sendo feita, onde quem banca o sistema é o próprio usuário, para mim é a melhor que existe. Tá? Agora, mais liberdade, se a gente conseguir fazer isso, para que esse contrato deixe de engessar a cidade como está engessando até hoje. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Para começar, a saúde em Belo Horizonte. A saúde, eu visitei vários postos de saúde, a saúde tem caminhado de uma maneira boa e agora nós temos a construção de vários novos postos de saúde no modelo do CL de Castro e no modelo do posto de Cabana. Com isso, daqui a alguns anos, nós vamos ter pessoas que vão abandonar os planos de saúde para ficar exclusivamente nos postos de saúde. BH pós-pandemia. Precisamos avançar, precisamos ampliar a liberdade econômica dentro da cidade, precisamos que o Estado interfira o mínimo possível e dê as condições necessárias para que a gente volte a crescer e precisamos disso. Prefeito Alexandre Calil. Se mostrou um gestor eficaz, principalmente na crise, se mostrou um gestor eficaz quando houve as tragédias em relação a Tereza Cristina e creio que fará um excelente segundo mandato. Presidente da Câmara, Nelly Aquino. Eu tenho muito orgulho de ser governado por uma mulher e eu creio que esse é o sentimento de quase a totalidade dos membros da Câmara Municipal. A prioridade para BH? A prioridade é o crescimento. A prioridade é destravar a economia. A prioridade é levar a cidade para um novo patamar dentro do nosso país. Nós precisamos crescer e muito. E aquilo que a Câmara Municipal puder ser útil, com certeza nós faremos. Principal desafio do senhor em um novo mandato numa Câmara bastante renovada? O principal desafio é sempre o diálogo, né? O parlamento é o local do diálogo. Agora, nós vamos trabalhar muito para implementar as áreas de escape no anel rodoviário, que é algo que nós não conseguimos finalizar, e também trabalhar em prol da educação. A educação ficou de lado
por conta da questão da pandemia, infelizmente. Mas agora nós vamos avançar porque precisamos colocar todos os nossos esforços a favor das crianças da nossa cidade. Vereador Irlan Melo, do PSD, vereador reeleito em Belo Horizonte, obrigado pela entrevista, prazer conversar com o senhor mais uma vez. Obrigado, Rodrigo, obrigado, Thalita, um grande abraço para vocês aí e um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todos os ouvintes da SUP e para vocês também. Para o senhor também, vereador, muito obrigado pela entrevista.